questão toda é o que é o bem. Talvez até um pouco mais difícil associado a isso, como é que eu faço para saber o que é o bem? Essa é uma questão que assola a humanidade desde sempre. E uma questão para a qual respostas têm sido formuladas desde sempre. De qualquer forma, na nossa tradição ocidental, todo tipo de reflexão a esse respeito está condicionado ao caminho que foi aberto pelos clássicos, né? Pela filosofia grega em especial, especialmente Platão, mas também Aristóteles. E existe vamos dizer, muito pouco controvérsia a respeito, pelo menos assim me parece, a respeito das formulações que derivam daí, né? Essencialmente, uma observação importante, né, a esse respeito é de que a gente está sempre buscando o bem, né? Que todo ser humano, que todo ato humano, que toda busca, que tudo que a gente faz é visando um bem. É claro que surgem questões, mas como assim? Quer dizer, e o assassino? E o estuprador? E o genocida? E o político corrupto? Né? E o político estúpido? Ainda eles, né? Mesmo eles estão visando um bem, né? A gente pode falar do bem deles, o bem para eles. E claro, aí surge uma tensão entre o que é o bem para mim, o que é o bem para a coletividade, o que é o bem para uma certa comunidade e tal. E, evidentemente, a questão de saber o que é o bem, né? Então, nos clássicos gregos, por exemplo, no Platão, isso está por toda parte. Um texto que eu li há não muito tempo atrás tocava nesse assunto através do tema do prazer, né? O Filebo, acho que Filebo. Ali você vai encontrar uma formulação do tipo assim: olha, todos visam o bem, mas se eles obtêm o mal, ou se eles, né, chegam em alguma coisa, se chega em alguma coisa diferente do bem, é porque falta aí um saber sobre o que é o bem, né? Um saber que então poderia orientar a minha ação de forma que eu conseguisse atingir esse objetivo que é o bem, né? Então, sim, né? Quer dizer, o estuprador, ele está visando um bem, mas ele não tem uma ideia do bem que seja suficientemente verdadeira. E aí, por causa disso, ele não faz o bem. Aí, quem é que sabe o que é esse bem suficientemente verdadeiro? Ou bem verdadeiro, né? Supra-sumo do bem. Então, o Platão, por exemplo, ele colocou essa competência de saber o que é o bem, de conhecer o bem, na conta do que ele idealizava como sendo os filósofos, né? A República, por exemplo, também as leis, né, que são uma espécie de continuação da República, são textos em que o Platão idealiza uma organização social que
a gente pode criticar de diversas formas, mas em que ele idealiza uma organização social gerida por alguém que sabe o que é o bem, né? E que, de posse desse saber, né, o rei filósofo, o juiz filósofo, ele teria condições de orientar essa sociedade. A questão nunca saiu de cena, né? Ao se combinar com cristianismo, dizem, né? Para poder formar alguns dos fundamentos da nossa cultura, essa noção do bem no Platão vai imediatamente ser identificada a alguma coisa que deriva de Deus, né? Quer dizer, o Platão vai, de alguma forma, desenvolver essa noção do bem convergindo com a ideia do do belo, do justo, e os filósofos, os teólogos cristãos viram nisso um logos espermáticos, né? uma centelha da revelação surgindo ali na razão natural dos gregos, identificaram isso logo com Deus e inventaram o Deus dos filósofos, né? Como se diz. Então aí você tem a questão do bem sendo transplantada também para um domínio de ética religiosa, moral. Transplantada não, ela já estava nesse nível, mas sendo de alguma forma importada no interior da cultura romana, cristã, seja como for, né? Não vamos prolongar muito isso. Mesmo a modernidade, com toda crítica que ela faz aos modos antigos, né, de se pensar, ela não consegue escapar a esse problema, né? E é nesse ponto que o assunto se torna pertinente para a gente que está nesse mundo aí, né? Talvez até um pouco mais nesse momento em que estamos em casa, aguardando um desfecho dessa pandemia, né? Desfecho, desenrolar, né, dessa pandemia. A questão é, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do mercado, né? Qual que é a tese do mercado? Ainda que não dita, né? Ainda que implícita, subjacente ali nas entrelinhas, né? A tese do mercado é que o que é bom, portanto, o bem, né, é aquilo que resulta da seleção do mercado. Então, repara que é um ponto de vista oposto, né? Na tradição filosófica, na parte principal, no tronco dessa tradição filosófica, você tem a noção de que existe um bem, né? Existe a possibilidade de conhecer esse bem, e a partir do conhecimento desse bem, a ação deve ser orientada para se atingir esse bem. Já a visão neoliberal, principalmente, a liberal clássica, a neoliberal mais ainda, enfim, toda essa religião do livre mercado, ela se fundamenta na tese de que é o próprio desenrolar supostamente espontâneo, né, do mercado, dos jogos que ocorrem no mercado, que produziria alguma coisa tipo uma otimização de produtos e serviços, mas a gente pode incluir de relações sociais, etc., que resultariam
no bem, né? Que você não tem como planejar com antecedência. É claro, isso a gente talvez possa, talvez não, certamente a gente vai poder reconstruir o caminho que vai dessa ideia, passando pelas ideias associadas à reforma, ao protestantismo, a ética protestante, né? O espírito do capitalismo, para citar o título do livro do Weber, com a noção de predestinação. Então haveria também uma certa providência, né? Nessa lógica do capital que garantiria que no final tudo daria certo. O problema é que, em muitos aspectos, as evidências contrariam avassaladoramente essa hipótese. O mercado, o livre mercado, como se diz, ele não seleciona o melhor, ele seleciona o mais lucrativo. O mais lucrativo pode ou não ser o melhor. Certamente, para quem vê no lucro e na riqueza o bem, então aí a gente já começa a ter ideias sobre o que pode ser o bem em certos contextos, mas para quem vê no lucro e na riqueza o bem, e para quem está lucrando e ficando rico, isso é bom, claro, né? Mas veja bem que você tem aí a noção de que você vai atingir ou encontrar ou realizar o bem na hora que você visa o lucro, né? Então, o bem, nesse ponto de vista, ele é um efeito colateral de se buscar o lucro. É uma opinião, um ponto de vista, né? Quem sou eu para poder refutar? Não estou aqui para isso. Mas é que fique claro, né? Estou simplesmente tentando deixar bem claro a noção. Quer dizer, a ideia de que, ao visar o lucro, um dos efeitos colaterais disso é produzir o bem. É uma inversão, talvez, até do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus diz que se buscar primeiro a Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? O que a gente vê na teologia da prosperidade é: se você quer um carro, um emprego, busque a Deus, né? Então você vê que Deus é só um meio, né? E o que é visado efetivamente, o primário aí é o carro, enfim, um bem material, Então, se fosse assim, se o mercado selecionasse o melhor, a gente estaria ouvindo todo mundo Beethoven, né? Ao invés de rock, Beatles e Rolling Stones, ou funk. Isso então seria uma evidência de que o mercado não seleciona o melhor. Mas isso é uma questão de gosto. Claro que é uma questão de gosto, né? Você pode gostar de uma coisa ruim. Isso não significa que ela deixe de ser ruim por causa disso, né? E além disso, gosto é uma coisa que se constrói nas nossas relações sociais, que já estão dentro dessa lógica do mercado e etc. Mas isso também pressupõe essa ideia de que a boa música é alguma coisa que se sabe o que é, né? Há algum saber a respeito disso.
Talvez um exemplo melhor seja, por exemplo, a questão do que a gente come, né? E que o mercado seleciona. O mercado seleciona a comida industrial, cheia de açúcar, conservante, que faz a gente ficar gordo, diabético e etc. Que não é boa, né? Segundo quem supostamente sabe o que é o bem a esse respeito, que são os médicos, os cientistas, os nutricionistas e etc. A gente deveria estar comendo comida orgânica, quer dizer, deveria ser isso, aquilo que no jogo do mercado é o que todo mundo quer, é o que, né, é o que vende mais e tal. Não, não é. Mais evidente ainda é a questão da saúde. Quer dizer, num determinado momento a medicina é cooptada pela lógica do mercado e aí toda a prática da medicina, seja ela privada, seja ela pública, ela tem que ser antes de tudo lucrativa, né? E para ela ser lucrativa, ela tem que reduzir a qualidade do serviço. Então, isso é claro, né? Por um outro lado, a gente também tem que olhar o seguinte: bem, então peraí, então você está me dizendo que a gente tem que entregar todas as decisões a respeito de tudo para essas pessoas que supostamente sabem, que a gente vai ouvir, o que a gente vai comer. Esse é um problema. A questão é essa: quem é que sabe então? Quem é esse rei filósofo? Não é à toa que o Platão não era um cara muito favorável à democracia. Ele gostava mais, na verdade ele defendia mesmo a monarquia, onde o governante seria esse rei super ultra filósofo, né? Não um filósofo genérico. Isso tem riscos, né? O principal do ponto de vista da nossa organização social, é de descambar em algum tipo de autoritarismo. O monarca absolutista é uma monarquia, né? Absolutista é um regime autoritário. O regime autoritário também é uma teocracia, né? Onde essa noção do bem e o saber sobre o bem vem através do sacerdote, que diz o que todo mundo deve ser e fazer e etc. Também as formas do comunismo, né? Autoritário, né? A rigor, o comunismo pressupõe a extinção do Estado e etc. Mas você tem esse problema da transição, né? De como a gente está para o comunismo ideal, né? Utópico que seja. E nessa transição, frequentemente, na verdade, na imensa maioria das respostas e das propostas práticas que houveram na história, você tem esse momento, né, de autoritarismo que a coisa para nele, né? Um autoritarismo, então, onde quem sabe o que é o bem para a sociedade, para a economia, assume o poder e tem a missão de reorganizar e educar tudo de novo para depois abrir mão disso, e isso não acontece. E por um outro lado, né, você tem nas sociedades democráticas, liberais e etc., abertas, né, como diria o Popper, você tem essa coisa da gente ter na nossa dinâmica social, debate público e etc., a tarefa de desenvolver coletivamente, errando para lá, errando para cá, errando inclusive no sentido de errância, né? Desenvolver essa noção do bem de alguma forma. O risco nesse contexto de mercado e etc. é o da pulverização, né? O da pulverização de qualquer valor. Não se trata do bem, né? Se trata do que quer que seja. Quer dizer, o capitalismo ele converte todo e qualquer valor em valor monetário, né? Então aí o bem ele deixa de ser uma coisa em si,
né? E passa a ser alguma coisa no campo aí do lucro, né? Como a gente já discutiu, e, e deixa de ser o bem propriamente dito. Quer dizer, é uma situação onde você tem a liberdade, né? Você não está num regime autoritário de um sujeito, mas você está, ou de um conjunto, uma junta de sabedores do que é o bem, mas você está sujeito a uma lógica que as pessoas não pensam no bem mais, né? É como aquela história do Sermão da Montanha, né? Que eu mencionei. É isso. Acabou.